E aí, turma, beleza? Professor Hugo aqui na nossa videoaula de agora. Vamos falar para vocês de um assunto muito pertinente, muito comum no nosso cotidiano, que é o circuito residencial. Então, o que é um circuito residencial? É o circuito da nossa casa, da nossa residência, pode ser de um comércio, é um circuito, uma instalação elétrica, vamos dizer. Então, vocês já pararam para pensar que a gente liga e desliga, liga equipamentos simultaneamente e assim tudo funciona tranquilo, sem nenhum tipo de problema. Quando a gente precisa dar uma manutenção, a gente consegue fazer essa com segurança. É, Existem dispositivos de proteção. Se cair um raio na rede elétrica, ela vai estar protegida. Tudo isso acontece, esse liga e desliga, essa parte de proteção, tudo isso acontece porque existe um dispositivo chamado disjuntor. Ele é um equipamento de proteção e manutenção. Proteção por quê? Se ele tem um valor de 60 amperes de corrente, se a corrente superar 60 amperes, ele desliga. E manutenção também. Tem um disjuntor de um chuveiro. O chuveiro queimou, preciso trocar. Então o que eu faço? Eu desligo o disjuntor, desligo ele, faço a manutenção, depois ligo de novo, certo? Então essa é a ideia. Isso é um circuito residencial. Então, como é que ele funciona? Simplificadamente, é desse jeito. Você tem a tensão entre fase e neutro, 120 volts, e os equipamentos são conectados, certo? São conectados todos em paralelo, em um determinado disjuntor, certo? Por exemplo, todos esses equipamentos aqui estão conectados em um disjuntor. No caso, vamos dizer o disjuntor principal. Então, quando eu acendo duas lâmpadas, eu consumo meio ampere cada lâmpada. Se eu ligar mais televisão, mais 2 amperes. Se eu ligar a geladeira, mais 2 amperes. Se eu ligar o chuveiro, mais 45 amperes. E assim sucessivamente, até eu chegar no meu limite do dispositivo de proteção, no caso aqui de 60 amperes. Então, enquanto eu estiver ligando as coisas abaixo de 60 amperes, vai funcionar. Logicamente que tudo que foi dimensionado vai funcionar, vou poder ligar tudo. Vai ficar bem perto de 60, mas não vai acontecer nada, não vai desligar, porque o circuito foi dimensionado, projetado para 60 amperes, certo? E percebam que eles são ligados independentemente. Se eu desligar um, ligar o outro, isso não influencia em nada o funcionamento de cada um deles, certo? Porque a ligação é feita em paralelo, aproveitando a teoria do paralelo, onde a tensão é a mesma. Então, todos são ligados a 120 volts e cada um consumindo a sua corrente elétrica, né, dependendo da potência de cada aparelho. Um elemento muito interessante na nossa residência são os equipamentos resistivos, é o chuveiro elétrico. Como que o chuveiro elétrico funciona? Ele é basicamente uma resistência que vai aquecer para água quente e para água morna, certo? Basicamente aqui, ó, a rede 120 volts e as resistências 2.4 ohms e 1.6 ohms. Então, ou eu vou ligar o chuveiro em 2.4 ohms de resistência para água quente, vocês vão ver por quê. Ou vou ligar com tudo, 2.4 mais 1.6, 4 ohms, para eu ter água morna. Por quê? Vejam só, quando eu ligo água morna, que são as duas resistências em série, uma maior resistência, vejam só, 120 volts, as duas resistências 4 ohms, vai dar 30 amperes. Potência é resistência vezes corrente ao quadrado, 4 vezes 30 ao quadrado, 4 vezes 900, vai dar 3.600 watts de potência dissipada. Ok. Depois eu liguei só em 2.4 ohms. Então, o que vai acontecer? A minha corrente, 120 por 2.4, vai dar 50 amperes. 2.4 vezes 50 ao quadrado, eu vou ter 6.000 watts. Ou seja, eu vou esquentar muito mais. Aqui água quente
e aqui a água morna. Então, quanto menor a resistência, maior é a potência dissipada. Que a gente pode verificar nesse quadro aqui que mostra para vocês. Resistência 4 ohms, corrente 30, potência 3.600, água morna. Depois, resistência 2.4, corrente 50, potência de 6.000 watts e água quente. Vejam só, a quantidade de água não interfere na potência dissipada pelo chuveiro. Que o que ele vai estar esquentando, a potência que ele vai estar consumindo, é aqueles 6.000 watts ou 3.600. Se foi muito ou pouca água, isso não vai fazer diferença, certo? Mas, o que acontece? Se a gente coloca pouca água, aquele calor vai se propagar uma quantidade menor de água e vai esquentar mais, certo? O que tem que ficar claro é que a potência não vai mudar. O que vai mudar é que com menos água, né, vai ter propagação de calor num corpo menor, no caso a água, então vai esquentar mais ainda, ok? Circuitos com lâmpadas são circuitos muito interessantes para a gente entender os tipos de ligação e se a lâmpada vai queimar, vai acender com maior brilho ou não. O primeiro caso, 3 lâmpadas idênticas em paralelo, vejam só. Então, se elas estão ligadas a 120 volts, todas vão acender com o mesmo brilho e se alguma delas queimar, as outras continuam iguaizinhas, não muda nada, certo? Não interfere em nada no funcionamento. O que muda é somente o caso que a corrente consumida, vejam só, as lâmpadas são de 120 ohms. Então, é 1 ampere para cada um. 1 ampere aqui, 1 ampere aqui, 1 ampere aqui. De maneira que eles vão juntando, o total é de 3 amperes consumidos, que vão passar pelo disjuntor ou dispositivo de proteção. Se uma lâmpada queima, eu perco 1 ampere. Então, eu vou ter só 1 ampere daqui, mais um daqui, eu vou ter 2 amperes passando pelo disjuntor. Ok? E circuito paralelo. Já o circuito série. Por que não pode se ligar em série? Por quê? Primeiro, se eu tenho 120 volts e as lâmpadas iguais, eu vou ter a iluminação pela metade, porque a tensão vai se dividir. Eu vou ter 60 volts em cada. Então, elas vão se iluminar um pouco menos. Outro problema é que, se uma lâmpada queimar, como o circuito é série, a outra deixa de funcionar também. Todas as duas se apagam. Mesmo ela estando em perfeito estado de condição de funcionamento, mas ela deixa de funcionar porque não vai passar corrente por ela, porque o circuito ficou aberto. Outro caso aqui é o circuito misto. Eu tenho uma lâmpada aqui e duas em paralelo. O que acontece? Se eu tenho 72 volts de tensão, cada lâmpada tem 12 ohms. Então, L2 e L3 estão em paralelo. 12 paralelo com 12 vai dar 6. 6 série com 12 vai dar 18. Então, a minha resistência equivalente é 18 ohms. Então, 72 por 18, eu vou ter uma corrente de 4 amperes, que vai passar pela primeira lâmpada aqui. Certo? Deixa eu apagar aqui. Então, vou ter 4 amperes passando pela primeira lâmpada. Como as outras duas são iguais, vou fazer essa divisão aqui. Dividir 2 amperes em cada uma. O que acontece? A lâmpada L1 vai iluminar mais, as outras vão iluminar pela metade. Por quê? Metade da corrente por elas. Certo? Vejam só. 48 watts de potência dissipada em L2 e L3. Né? E o dobro dissipado na 4 vezes mais, desculpa, porque é corrente ao quadrado, 192 watts na primeira, vai dissipar muito mais. O que acontece? Se uma lâmpada se queimar, esse pedaço aqui fica aberto, as duas vão ser percorridas pela mesma corrente, vão ter a mesma iluminação. Só que de quanto? Qual a potência de cada uma? Vai ficar as duas em séries, então a minha resistência equivalente é de 24 ohms. Então a corrente é de 3 amperes,
a potência em cada uma é de 108 watts. Vão iluminar igual, uma potência razoável. Ok? Curto-circuito, o próprio nome diz. O curto-circuito é quando eu não tenho resistência nenhuma. Ou seja, o equipamento entra em curto-circuito, não tenho resistência, a minha corrente tende ao infinito, valor muito alto. Por quê? Corrente é V por R. Se o R, a resistência, é nula, zero, ou seja, o que vai passar pelo equipamento é uma corrente muito alta que com certeza vai danificá-lo, certo? Em equipamentos isso é muito nocivo. Num circuito, aqui é só um exemplo. Tenho 120 volts, duas lâmpadas em série. Se eu fizer um curto-circuito aqui, é como se eu eliminasse a lâmpada, porque a corrente não vai passar por ela, vai passar pelo curto-circuito e a outra lâmpada vai acender com uma grande potência. Ok? Então, isso é sobre o circuito residencial. Obrigado e até a próxima videoaula.